Aqui é fundamental, seja para a parte pessoal ou para a parte profissional, né? Então, o nosso foco vai ser mesmo de negociação. Então, por isso mesmo, eu quero começar já falando sobre isso, né? Falar da diferença do que é a negociação versus o que é a venda ou compra. Quando a gente fala de um processo de venda ou compra, a gente pode... E aqui eu estou falando, quando você está dentro da empresa ou fora da empresa, porque a gente fala de clientes e fornecedores, mas tem clientes e fornecedores in company e externos, são internos e externos. Então isso vale para tudo. O importante é que vocês separem o que é uma coisa versus o que é outra. Então, quando a gente fala do processo de compra ou venda, a gente está falando desse processo onde você tem que ir ao detalhe do serviço, ao detalhe do produto, você tem que saber sobre isso. No momento em que você já está interessado nesse produto, se você é comprador e você já está interessado nisso daqui, você já sabe todas as características, a gente pode falar que o processo de venda e compra terminou e a gente entra no processo de negociação. Tá? E a negociação, o que significa? É tentar chegar a um acordo. Então, para que isso fique mais claro, vamos um pouco, eu vou comprar um carro, né? Eu vou comprar um BMW, e eu chego lá para ver os carros, eu estou vendo, eu estou perguntando, né, para o vendedor as características de cada carro, eu estou indo no detalhe, eu estou nesse processo de compra e ele está no processo de venda. No momento que eu falo, eu gostei desse carro, eu quero esse, a gente começa a negociar, né, e para ver se a gente chega a um acordo. Perfeito. São duas coisas diferentes que precisam uma abordagem diferente. Né? Então, para vocês, aqui eu vou desafiando vocês. Vocês no dia a dia, vocês estão fazendo essa separação do que é venda, compra versus do que é negociação? Ou vocês estão negociando e voltando para a venda? Porque se vocês estão fazendo isso, é porque ainda não ficou terminado já esse processo. Tá? Então, deixem bem separado. Se isso não ficou claro, vai ficar mais claro à medida que a gente continue aqui nesse webinar, nessa masterclass, e se não, a gente fala mais no final de algum outro exemplo. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu quero que vocês anotem, eu não quero que vocês escrevam nada ainda, não respondam para o microfone, nada, anotem e a gente vai falar sobre isso depois, tá? Qual quadrado é mais escuro? O quadrado A ou o quadrado B? Tá? Eu vou dar 5 segundos para vocês verem essa imagem e a gente vai falar sobre isso depois. Então, qual quadrado é mais escuro? O quadrado A, que está aqui em cima, ou o quadrado B, que está aqui embaixo? 5, 4, 3, 2, 1. Perfeito. Então, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Jorge Guerém, eu sou diretor global para Team Business Group, da parte de negociação e liderança. Como o Laércio contou para vocês, eu moro na Espanha. Eu sou um mineiro meio falso, porque eu nasci em Minas Gerais, mas meus pais são chilenos. Então, eu morei um tempo, até os 13 anos no Brasil, depois eu fui embora, estive morando no Chile, em diferentes lugares. Eu trabalhei na parte de consultoria e treinamento de negociação nos Estados Unidos, aqui na Europa, na América Latina, no geral. E eu faço duas coisas. Eu faço consultorias, que tem a ver com pegar toda a parte de estratégia e parte tática de uma negociação. Eu tiro a parte jurídica, eu tiro a parte financeira, eu falo da negociação em si. Eu vejo toda essa parte, propostas, contrapropostas, todo o segmento, mas muito focado no que é a preparação da negociação. E a segunda coisa é treinamentos especializados de negociação. Né? E o que significa isso? Que a gente passa horas focado nesse treinamento. Eu tenho treinamento que são de 16 a 34 horas, mas que são treinamentos que são personalizados, máximo são de 12 pessoas. Tem um treinamento de 8 pessoas e máximo de 12. Tá? Mas aqui, se vocês em algum momento querem saber mais, me escrevam, a gente fala depois. A ideia aqui é que vocês aproveitem esse tempo para aprender alguma coisa. Mas aqui eu também queria pedir um favor. Eu sei que estão todos escutando. Se alguns de vocês têm a coragem de colocar a câmera, eu aconselho que coloquem a câmera aqui, porque a gente faz essa interação que é tão impessoal, um pouquinho mais pessoal. Então, assim também, de repente, dá para ver se vocês estão de acordo com alguma coisa ou se não. Então, se vocês quiserem, coloquem a câmera, isso seria super bom, mas não tem, ok? É só uma sugestão. Perfeito. Então, com isso,
Alguns dados interessantes de negociação. Quando a gente negocia por e-mail e faz todo o processo de negociação por e-mail, o resultado é de insatisfação e de não chegar a um acordo. Né? Mais de uns 50% das negociações por e-mail chega a isso. Não chega a um acordo. Agora, quando a gente conversa, a gente faz toda a negociação por telefone, a sensação da negociação é de assimetria. É que um lado fica com mais que o outro. Mesmo que não seja assim, mas quando você passa por todo o processo de negociação por telefone, assim se sente. E você não sai muito satisfeito. O outro lado também não. Mas isso muda quando você está num cara a cara. Né? Um cara a cara, realmente, só um 19% das negociações, no geral, claro, dependendo da indústria, são 19%, não chega a um acordo. Né? E o nível de insatisfação também é mais baixo. Geralmente, o que acontece? Vocês chegam a um acordo, né? Os dois lados estão mais satisfeitos e se sente que é um acordo que beneficia os dois lados. Perfeito. Agora, sabendo isso, agora eu quero algumas respostas, sejam por microfone ou seja pelo chat. Aqui vai uma pergunta para vocês. Sabendo isso, sabendo que a negociação virtual dá menos resultado que a negociação face-to-face, por que então negociar virtualmente? Rapidez. Tá, rapidez. O que mais? Escalada. Comodidade. Agilidade, falam outros. Rapport, velocidade, custo, perfeito. Eu estou totalmente de acordo com tudo isso que vocês estão falando. Mas a resposta para essa pergunta hoje é porque é necessário. Né? Hoje, pela crise que a gente está tendo, estamos evitando todo tipo de cara a cara e temos que negociar no face-to-face. Então, eu estou de acordo com tudo isso que vocês estão falando, né? Da rapidez, da menos viagens, etc. Mas hoje, porque é necessário. Ok. Agora, outra pergunta para vocês. Né? Vocês acham que o comportamento das pessoas é diferente quando estão negociando virtualmente? Aí eu já vejo umas cabecinhas assim, né? Falando que sim. E eu estou totalmente de acordo aí. São diferentes. Claro que sim. Agora, o interessante é que vocês entendam o porquê, tá? Para que vocês não caiam nessa. Aqui o importante é que vocês aprendam a não cair nessas atitudes que vão impedir que vocês cheguem a um bom acordo. Eu gosto de fazer uma analogia com isso daqui. Que talvez vocês se sintam identificados com isso, ou talvez vocês conheçam alguém que é assim, que são essas pessoas que no dia a dia são tranquilas, não reclamam, não falam palavrões, mas entram no carro e começam a buzinar, e que esse ultrapassou pelo lado esquerdo era muito rápido, e que esse freou, esse não sabe estacionar, que esse homem dirigindo, mulher dirigindo, tudo. É uma mudança de comportamento impressionante. E por quê? Porque quando você entra no carro, o seu espaço pessoal cresce, tá? E você se sente protegido. Você está protegido pelo carro, pelos vidros. Então, o comportamento muda. E quando você está negociando virtualmente, acontece a mesma coisa. As pessoas se sentem protegidas e por isso mudam o comportamento. Agora, eles mudam o comportamento para um comportamento mais competitivo. Se já no cara a cara as pessoas já estão competitivas, virtualmente as pessoas estão mais competitivas ainda. E é isso uma das coisas que vocês devem ser conscientes de não fazer. Né? Porque quando eu estou competitivo, eu não entrego informação, eu não converso bem. Então, são coisas que vocês devem chegar conscientes. Eu estou competitivo ou não? Eu tenho que trocar meu comportamento. Perfeito. Né? Então, não caiam nessa, porque muitas vezes vocês vão perder possibilidades se vocês entram com essa mentalidade de eu quero ganhar numa negociação. Agora, é interessante, porque quando a gente fala da negociação em si, né, a gente está falando que a gente já passou pelo processo... Está errado aí o que eu escrevi. Aí o processo de compra ou vendas, isso a gente já passou. Tá? O que a gente tem que fazer primeiro? Aí vai uma pergunta para vocês. Quando vocês vão entrar numa negociação, tá? Qual é a primeira coisa que tem que entrar na sua cabeça?
E não respondam preparação, porque preparação é muito amplo. Quero, na preparação, qual é a primeira coisa que deve entrar na sua cabeça? Podem escrever ou podem falar aí por microfone. Conhecimento do produto, saber quem é o cliente, redução de custo. Ah, mas olha só, se a gente está falando ainda de conhecer o produto, saber quem é o cliente, a gente ainda está falando do processo de compra ou venda. E eu já falei que isso já passou. A gente já está entrando em negociação. A gente já passou por isso. Passou para saber o que é o produto, o que é o cliente, tá? Mas aqui estão falando o escopo técnico, a mesma coisa. Escopo técnico, eu ainda estou falando de negociação, de venda ou compra. Perfeito. Então, vamos ver aqui. A primeira coisa que deveria entrar na cabeça de vocês é: que tipo de negociação é essa? Essa daqui vai ser uma negociação competitiva ou uma negociação colaborativa? Né? Eu vou entrar em qual tipo de negociação? Por quê? Porque isso vai te ajudar a ter o tipo de comportamento adequado para essa negociação. Tá? Então, eu gosto de utilizar uma imagem, que é a imagem dos termômetros da negociação, porque isso te deixa muito claro para onde você vai. Quando a gente fala de negociação competitiva, a gente está aqui no termômetro azul, no termômetro verde, que é essa negociação distributiva, distributive negotiation. O que você ganha, eu perdo. O que eu ganho, você ganha. O que eu ganho, você perde. A gente está falando de ser realmente competitivo, talvez barganhando por alguma coisa. Quando a gente passa para o termômetro laranja, para o termômetro vermelho, a gente está falando de uma negociação colaborativa, interest-based negotiation, né? Eu tenho que estar interessado no que a outra pessoa quer. Eu tenho que estar interessado também, não só no que eu quero, mas também no que essa outra pessoa quer. Então, a gente está falando de negociações frias, competitivas, e negociações quentes, colaborativas. E para que fique claro, quando eu falo quente, não é quente de estar nervoso, não. É quente de uma negociação colaborativa. Tá? Perfeito. Jorge, você consegue projetar o material? Eu acho que... Vocês não estão vendo? Agora não. Não, agora não. Ah, pensei... Nadinha. Eu tava até em coisa... dúvida onde é que tava o termômetro aqui, que eu não tava vendo. Perdi o termômetro. Deixa, não sei Opa, agora sim. Aqui, mas espera só um minutinho. Vocês não estão vendo agora, né? Não. Agora sumiu. Tá, agora não. Certo? Tá, só aqui... vocês viram, antes vocês estavam vendo, não? Nenhum momento a gente estava acompanhando a fala. Tá. Deixa eu ver o que... É só do termômetro que eu não consegui visualizar. Não sei se os outros. O termômetro eu não vi. Ah, tá, perfeito. Não sei o que aconteceu, mas bom, vou colocar aqui e aí a gente já... porque se eu falo, eu gosto de utilizar uma imagem e não tem sentido, né? Então, vamos ver. Aí? Aí sim? Ah, agora sim. Perfeito. Então, aí estão os termômetros, né? Que eu falo, o termômetro que está aqui do lado esquerdo, que é o azul e o verde, a gente está numa temperatura fria, numa negociação competitiva. Se a gente passa para o termômetro que está aqui no lado direito, a gente está falando de uma negociação quente, né? Que é aí o termômetro laranja e o termômetro vermelho. Tá? Então, é importante que vocês identifiquem o tipo de negociação, porque isso vai ajudar a que vocês possam escolher o tipo de comportamento que vocês vão ter. Vocês não podem ter o mesmo comportamento para as negociações frias que para as negociações quentes. Tá? Vocês devem se adequar a cada circunstância. Então, se vocês estão negociando, por exemplo, vocês foram de viagens para o Peru e vocês vão comprar uma dessas cerâmicas no mercadinho, vocês estão numa negociação fria. Seu comportamento pode ser frio, mais agressivo, porque é uma barganha. Você tem só uma variável que é importante. Mas se você vai, por exemplo, negociar no trabalho com um fornecedor, provavelmente isso vai ser uma negociação quente, porque existem mais de uma variável, você vai ter prazo de pagamento, vai ter contrato, vai ter preço, vai ter muitas coisas aí para negociar. E vai existir uma dependência também entre vocês. É importante que vocês entendam que
à medida que a gente vai avançando aqui nos termômetros, aumenta a quantidade de variável, aumenta o nível de confiança que você tem que ter outra parte, a dependência, etc. Então, com isso, a primeira coisa tem que ser, que tipo de negociação é essa? Perfeito. Por quê? Porque depois disso, a gente já entra em tudo que vocês falaram antes, que vem, por exemplo, identificar as variáveis. Né? Eu já sei do produto. Eu não tenho que identificar características do produto. O que eu tenho que fazer aqui é identificar variáveis. O que significa isso? Que eu coloque em cima da mesa, na minha preparação, quais são as variáveis que talvez vão entrar nessa negociação. Por exemplo, prazo de pagamento, preço, data de entrega, tempo de contrato, qualidade. Ah, perfeito, mas essas são as que eu identifiquei. Mas eu também tenho que pensar neles. Eu também tenho que pensar, eu vou supor que para eles, para o Laércio talvez vai me falar de garantia, talvez vai me falar de logística. Então eu tenho que colocar isso em cima da mesa. Eu tenho que colocar todas as variáveis em cima da mesa, porque possivelmente a gente vai falar sobre isso. Tá? Uma vez que vocês identificam todas as variáveis, isso é antes de entrar na negociação. A gente está falando da preparação, que é muito importante. Depois que a gente faz isso, que a gente tem todas as variáveis em cima da mesa, vocês deveriam fazer um quadro onde vocês coloquem o que vocês querem e o que eles querem. Até o momento, o que eu estou fazendo aqui? Até o momento, eu tô supondo que eles vão querer algumas coisas. Né? Eu ainda não confirmei. Eu ainda estou nessa parte de preparação. Eu suponho que isso vai ser importante para eles. Eu suponho que a garantia é importante para eles. Perfeito. Agora vai uma pergunta para vocês, que eu quero escutar algumas respostas por microfone e também pelo chat. Numa negociação, o que vocês querem? Vocês querem uma variável que é de alto valor para vocês ou uma variável que é de baixo valor para vocês? Alto valor para nós. Alto, né? E aí no chat, até agora ninguém escreveu nada, Alto mas valor. alto valor, aqui também a Bruna está falando alto valor, Alto perfeito. valor. Totalmente de acordo com vocês. Vocês querem alguma coisa de alto valor. Agora, e eles? Eles vão querer uma variável que é de alto valor para eles ou de baixo valor para eles? Alto. Alto também. E aqui é onde as pessoas entram em conflito. Eles falam, putz, eu preciso de alto valor. Eles precisam de alto valor, a gente não vai chegar a nenhum acordo. Mas aqui, não, essas são possibilidades. E o interessante aqui é que muitas vezes o que é de alto valor para eles, para vocês é muito fácil, é barato, é fácil entregar. E muitas coisas que talvez para vocês é de alto valor, para eles é baixo, ou talvez é médio, e eles poderiam entregar. Agora, tem coisas que para vocês vão ser um pouquinho cara. Vai ser difícil entregar. Mas eu posso entregar? Sim. Sempre e quando eu consiga alguma coisa que é de maior valor para mim. Então, talvez, em vez de pedir alguma coisa em troca, eu peço duas coisas. Eles vão ter que me entregar duas coisas para poder entregar isso daqui. Então, é importante que vocês separem, que vocês possam identificar o que eu quero, o que eles querem e o valor para cada um. Mas as pessoas me perguntam, mas Jorge, como que eu faço para descobrir isso daqui? Aí vocês têm que usar uma pergunta que é muito complicada. Na verdade, não é complicada, mas as pessoas pensam que é complicado. A pergunta é, o que é importante para você? Pronto. É assim de simples. Eu tô vendo aqui na minha tela a Silvia. Então, se eu estou negociando com a Silvia, eu falo para a Silvia, Silvia, o que é importante para você? E se eles não querem compartilhar, sejam abertos. Fala, Silvia, eu estou te perguntando o que é importante. Por quê? Porque se você me fala, eu posso trabalhar com minha equipe e ver se eu consigo fazer isso para você. Ao mesmo tempo, eu estou te entregando informação. Olha, para mim é importante que a gente fale de garantia e do contrato. Tá? Quanto mais você me ajude com isso daqui, eu vou poder te ajudar com as outras coisas. Então, é importante essa troca de ideia para que vocês possam chegar a grandes acordos. Né? Quando as pessoas não trocam, perdem possibilidades. Vocês vão chegar a um acordo se não trocam ideias? Talvez sim. Mas talvez não vão chegar a um melhor acordo. Esse é o ponto. E vocês podem chegar a muitos melhores acordos se tem essa troca de ideia. Ok? Então, eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estava negociando com uma farmacêutica aí no Brasil. Estava negociando entre 20 a 25 horas de consultoria, onde as pessoas que já passaram pelo treinamento poderiam me telefonar ou aqui estar online para passar
para ajudar na preparação da negociação, propostas, etc. E a gente estava vendo outros 3 a 4 treinamentos de negociação. Dois treinamentos eram de 16 horas para 12 pessoas cada treinamento, e o outro era treinamento de 3 dias, mais uns mentorings para 8 pessoas em cada grupo. Perfeito. E aí, na minha preparação, nas variáveis, eu coloquei prazo de pagamento. Eles, como empresa, não vão querer me pagar logo, vão querer ficar com esse dinheiro dentro, vão querer fazer o treinamento, vão querer ver os benefícios e tentar me pagar depois. Ok. Então, eu podia esperar até 90 ou talvez 120 dias. Poderia, mas é melhor se me pagam em 30, claro. Então, eu cheguei na reunião com o Felipe, eu falei, Felipe, é o seguinte, eu sei que você me falou que vocês pagam em 45 dias, mas e se eu te dou mais prazo para se pagar? Isso te ajuda que você possa contratar mais horas de consultoria ou pôr mais pessoas no treinamento? Ele falou, Jorge, não, a gente tem que pagar em 45 dias. Eu falei, não, eu entendi. Mas e se depois que a gente termina o workshop, eu espero 45 dias e passo essa fatura 45 dias depois? Aí ele, não, aqui internamente a gente não pode fazer isso, a gente tem que pagar. Eu falei, perfeito. Por que isso foi bom? Porque a gente já eliminou uma variável em cima da mesa, que era a variável prazo de pagamento. Porque eu podia, como eu suponho que para ele vai ser importante isso, eu poderia ter feito todas as minhas propostas basadas nisso. Então, olha só, se você compra 30 horas de consultoria, eu te dou 120 dias. Se você compra 25 horas, eu te dou 90 dias. E se você compra 15 horas, eu te dou 30... Não tinha sentido. Então, quando vocês trocam informação, vocês ganham credibilidade. E vocês podem fazer melhores propostas e que as negociações, inclusive, sejam mais rápidas. Então, compartilhe informação que é muito importante no momento de negociar. Agora, quando a gente fala, né, a gente também tem que pensar no BATNA. Né? Depois que a gente faz essa preparação, a gente tem que estar pensando no BATNA. O que é o BATNA? O BATNA... Jorge, só para falar que saiu a apresentação também, não sei se estava projetando, sim, mas só para pontuar aqui. Não, melhor, não sei o que está acontecendo. Perfeito. Deixa eu voltar. Eu estava falando aí que depois dessa parte, antes de entrar na negociação, a gente ainda está na preparação, a gente tem que estar pensando no BATNA. O que é o BATNA? O BATNA é Best Alternative to a Negotiated Agreement, que em português é o MAPAN, melhor alternativa para um acordo já negociado. Tá? O que significa isso? Isso é o meu plano B. Eu tenho uma alternativa, né? Se eu sou um comprador, eu tenho um fornecedor A, mas eu tenho outros fornecedores que podem fazer a mesma coisa. Tá? Então, agora, o interessante aqui é que você tendo um BATNA forte vai te ajudar nas negociações. Tá? O BATNA não é para que você faça o seu plano B, não é para que você faça uma proposta para o plano A e se eles não aceitam, eu passo para o plano B e depois para o plano C. Não, é para você ter possibilidades. Se eu sei que eu posso depois chegar a um acordo com B ou com C, eu posso negociar muito mais forte, sendo colaborativo de qualquer jeito, mas muito mais forte com o A. E se isso não me dá um resultado, eu passo para o B. Tá? Então, aqui vocês têm que entender que tendo um BATNA forte, tá? Vocês vão fazer menos concessões. Vocês poderiam fazer menos concessões. Se o seu BATNA não é muito forte, vocês vão ter que fazer mais concessões nas negociações. Então, aqui, por exemplo, se eu estou negociando com a Paola, que eu estou vendo aqui na minha tela, e eu falo para a Paola que ela é minha única fornecedora, ela ganhou uma informação importante, que talvez ela vai poder usar contra mim. Então, eu não tenho um BATNA, eu tenho só ela. Agora, tudo é percepção, nas negociações o tema é percepção. Se eu passo a percepção para a Paola de que eu tenho outros, talvez ela não vai ser tão dura, tão forte comigo no momento de negociar. Então é importante que vocês saibam a informação que vocês vão trocar. Vocês sempre devem chegar nas negociações com as informações que vocês podem entregar, com as informações que vocês não podem, esse aqui eu não posso entregar, e informações que vocês poderiam. Sempre e quando tenha uma troca de informação.
ok? Se vocês chegam com isso, vocês também não vão se sentir muito pressionados, porque vocês não estão pensando nesse momento sobre o que você pode e não pode falar. Vocês vão ter outra arma. A arma é que vocês estão preparados, ok? Então, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para... Aqui, perfeito. Agora, isso que eu estou falando para vocês é só um exemplo de alguns passos para a apresentação. Vocês não estão vendo, né, a minha apresentação agora, né? Agora não. Tá, aqui não sei o que está acontecendo, que tá caindo, mas bom. Eu vou arrumando. Vocês me avisam e eu vou arrumando aqui. Perfeito. Esses aqui são só alguns exemplos de passos da negociação. Então, por exemplo, nas consultorias que eu faço, nos treinamentos, a gente vê todos esses passos. A gente fala de 8 passos das negociações bem definidos. Né? Que a primeira parte é identificar e definir. A gente fala dos objetivos, o que são interesses e posições, moedas de troca, né? Qual que é o valor de cada variável, qual que é a maleabilidade da negociação, assim, que tão forte é uma moeda versus outras. A gente tem que planejar os nossos argumentos, que não é venda. Venda, posicionamento, não é a mesma coisa que vender, né? A gente fala muito do BATNA, né? E também a gente fala do processo de negociação, que eu vou explicar isso um pouquinho mais. Mas nas negociações existem muitos erros, tá? Muitos erros. Quais vocês acham que são os principais erros de uma negociação? Vamos lá. Quero escutar algumas coisas. Eu acho que só pensar no nosso lado, né? Você não vê o lado do seu cliente, no caso. Então, você não vê o que é importante para ele, pensar só no que é importante para você. Totalmente de acordo. Eu só estou pensando em um lado, eu não estou conseguindo, não estou dando importância para o outro. E como eu falei, identificar as temperaturas é importante para isso também, porque você tem que se interessar pela outra pessoa. Aqui no chat algumas pessoas falam o cliente sair insatisfeito, informar valor do budget, claro, você não pode falar qual que é o seu budget de uma vez, estou de acordo. Presumir que o cliente pensa. Presumir o que ele pensa, já assumir algumas o que ele pensa. Tá? Acho que é não entender também a necessidade do cliente, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. Perfeito, estou totalmente de acordo com tudo que vocês estão falando. Na minha experiência de consultoria de treinamento, os principais erros que eu vejo são esses 4, que não necessariamente é nessa ordem, mas são esses 4. O primeiro é que sempre o mesmo comportamento. O que significa isso? As pessoas estão sempre fazendo a mesma coisa, né? Por isso é importante identificar o tipo de negociação, para que vocês possam definir o que vocês vão fazer para cada negociação. Se vocês estão do lado direito do termômetro colaborativo, você tem que ser mais refletivo, mais aberto, mais criativo. Se você está do lado esquerdo, você pode ser mais duro, colocar mais pressão. Então é importante, não tenham sempre o mesmo comportamento. Outro erro é não conseguir e não compartilhar informação, né? Foi o que muitos de vocês falaram antes, estou pensando só no meu lado. E muitas vezes só pensar no meu lado eu quero informação e eu não entrego. Aqui tem que compartilhar. Então, compartilhem a informação para que vocês possam ver como vocês podem trabalhar para ajudar o outro lado e como eles podem trabalhar para ajudar vocês, né? Então, é importante que vocês compartilhem a informação. Outro erro é o supor e não confirmar. Eu suponho que isso é importante para outra pessoa. Eu suponho. Supor é muito importante. Essa parte é correta. O erro está em não confirmar. Porque se eu não confirmo, eu posso perder credibilidade e perder muito tempo nas negociações. Então, suponham na preparação, mas confirmem antes de negociar, antes das propostas. E o outro erro é o ego, né? E aqui é uma coisa super interessante, e foi uma coisa que eu até li hoje no Harvard Business Review sobre o ego, que às vezes, eu até falava isso antes, deixem o ego de lado. Não é deixar o ego de lado. Usa o ego para o benefício da negociação. Tá? Se você é uma pessoa que tem muito ego, use esse ego para o benefício da outra parte. Tá? Não tenta eliminar esse ego, porque não é você. Tá? O ego é parte de você. Então é super interessante isso. Agora, é interessante também porque o outro lado, geralmente, muitas vezes nas negociações, vocês vão se encontrar com pessoas que têm muito ego.
tá? Muito. E as negociações se transformam em briga de egos. E muitas vezes que vocês podem chegar a um acordo, não chegam somente por isso, pelo tema do ego. Né? Usem o ego da outra pessoa a favor de vocês. Vamos pôr aqui, por exemplo, que eu estou negociando. Deixa eu ver quem eu tenho aqui na minha tela. Tenho Jefferson aqui na minha tela. Estou vendo ele aqui em frente. Eu estou negociando. Eu não conheço o Jefferson. Jefferson, eu vou dar um exemplo. Eu não tô te atacando, tá? É só um exemplo, tá? Vamos supor que o Jefferson é uma pessoa que tem muito ego, tá? Eu sei disso porque eu já negocio com ele. Eu posso utilizar esse ego dele. Eu posso utilizar. Ô, Jefferson, é o seguinte. Eu sei que você é um cara super ocupado. Não se preocupa, senão eu vou no seu escritório. Você não precisa de vir para cá porque eu sei que você tem mais coisas que eu para fazer. Por exemplo, isso é um jeito de usar o ego, da importância do outro lado. Ou, por exemplo, outra coisa é que o Jefferson te falou alguma coisa e você fala, mesmo, ô Jefferson, é o seguinte, eu não tinha pensado nisso, então eu vou trabalhar com essa ideia que você me deu. Deixa eu ver isso, porque realmente eu não tinha colocado isso em cima da mesa, assim que eu vou ver como eu posso te ajudar com isso. Esse é outro jeito. Né? Tem um diplomata italiano, que eu esqueci qual que é o nome dele agora, mas ele falou uma frase que eu gosto muito, que a frase é: a negociação é a arte de deixar que a outra parte faça o que você quer. Novamente, a negociação é a arte de deixar que a outra parte faça o que você quer. Então é isso. Né? Para você, se você pode passar para o outro essa ideia, que na verdade é sua, mas que ele aceite como se fosse dele, qual é o problema? Nenhum. O que é importante para você? Fazer dinheiro. Se você é comprador, é economizar. Se você é vendedor, vender é melhor. Então, usem o ego. Cuidado com o ego de vocês para que esse ego não seja um fator para que vocês não cheguem a um acordo. Ok? Agora, outra pergunta. De quem você compraria e por quê? Vamos supor que eu estou vendendo essa caixinha aqui. Está todo mundo vendo, né? Então, vamos supor que eu estou vendendo essa caixinha preta. Tá? E vocês têm 3 fornecedores. Vocês podem comprar de três pessoas diferentes. A, B e C. A caixa é a mesma, a qualidade é a mesma, garantia, prazo de entrega, tudo é a mesma coisa. Preço, a mesma coisa, qualidade, a mesma coisa. De quem que vocês compram e por quê? Eu compraria naquele que eu tenho mais confiança. Tá, confiança, perfeito. E acesso. Acesso. O acesso é igual para os 3. Vamos pôr. Igual para os 3. Mais confiança. Aqui no chat colocaram melhor atendimento, custo-benefício, de quem me tratar melhor. De quem me tratar melhor, perfeito. Que mais me esclareceu mais as dúvidas. Exatamente, que tem a ver com o melhor atendimento também. No fundo, o que vocês estão falando também é a pessoa que você gostou mais. Se vocês têm três pessoas que podem comprar e é a mesma coisa, muitas vezes as negociações vão aí, é de quem você gostou mais. Tem negociações que você fala, mesmo, eu vou reformar a minha casa, e eu vou reformar o banheiro da minha casa, e eu trouxe diferentes pessoas para ver isso, eu vou ficar com o que me deu mais confiança. Mesmo que talvez essa pessoa seja um pouquinho mais caro que a outra. Então, é por tema de confiança, é de quem você gosta mais. Por isso, é importante que vocês também usem o tempo e invirtam o tempo no rapport. Né? O rapport, para algumas pessoas que vocês talvez esqueceram o que significa isso, o rapport é um conceito da psicologia que tem a ver com criar uma ligação de empatia com a outra parte. No fundo, o que você quer? Você quer gerar confiança no processo de comunicação. Você quer que a outra parte esteja mais aberta e receptiva. Esse é o rapport. Agora, como vocês fazem isso? Eu tenho certeza que vocês sabem fazer isso. E os que não sabem, também é importante que vocês identifiquem isso. Eu não sou bom para o rapport. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar essa habilidade. Tá? E existem muitas coisas que vocês podem fazer para isso. Quando a gente fala do rapport, por exemplo, criar rapport, criar confiança, é falar do processo de negociação também. Por exemplo, se eu tô negociando aqui com a Camila, estou vendo a Camila aqui, e
como posso gerar um jeito de gerar o rapport é sendo claro com ela. Camila, a gente vai fazer o seguinte, toda informação que a gente tiver, a gente vai passar por e-mail, e todas as perguntas que você tenha e que eu tenha, a gente também coloca num e-mail. E eu não vou te responder esse e-mail, o que eu vou fazer vou separar, vou ver tudo que você precisa, e a gente depois faz uma teleconferência, e a gente tira todas as dúvidas aí. E depois a gente fala da proposta. Né? Esse é um jeito de fazer, por exemplo, o processo de negociação. Vocês não podem assumir que a outra pessoa está na mesma página que você. Então, o processo é decidir, é falar o que a gente vai fazer por e-mail, o que a gente vai fazer por teleconferência, o que a gente vai fazer por telefone e, quando puder, novamente, o que a gente vai fazer um cara a cara. Né? Esse é um jeito de falar, de gerar confiança. Mas também, vocês podem... Aqui, se a gente fala desde o face-to-face ao e-mail, vocês podem criar um tipo de ranking. Vocês podem criar um tipo de... Saiu, aí sim, voltou. Vocês podem criar um tipo de ranking de rapport. Por exemplo, onde vocês conseguem mais rapport no dia a dia? Vocês conseguem no face-to-face. Esse é o principal, é o mais fácil. Você tem esse cafezinho, essa conversa extra, perfeito. Depois vem a teleconferência, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Eu consigo ver alguns de vocês, dá para a gente gerar um pouquinho mais de empatia, né? Só pela visão, perfeito. Depois vem o telefone, né? Ou áudio, e depois vem o e-mail. Em todos podemos criar rapport, mas temos que ser conscientes em como fazer isso. Tá? Por exemplo, se eu estou negociando aqui com o Laércio, tá? E a gente já trocou alguns e-mails e tudo, mas a gente está só falando do negócio. A tendência por e-mail é ir diretamente ao business, ao negócio, e não falar de nada mais. Mas por que eu não posso invertir o tempo, né? E escrever para o Laércio, por exemplo, olá, Laércio, espero que você e sua família estejam bem. Pensem, eu não conheço o Laércio, tá? Espero que você e sua família estejam bem. Espero que essa pandemia eu estou escrevendo, não tenha pegado você tão desprevenido como a mim. Eu, com 3 filhos em casa, fica muito difícil, às vezes, trabalhar durante o dia e muitas vezes tenho que trabalhar depois das 10 da noite, quando eles estão dormindo. Tomara que seja mais fácil para você. E depois eu começo a falar do business. O que eu vou receber dele, provavelmente, no e-mail de volta? O Laércio é jovem, aqui. Laércio, você tem filhos? Não tenho. Não tem, tá. Mas, então, se o Laércio não tem filhos, provavelmente, o que eu vou receber um e-mail de volta? Jorge, eu não tenho filhos. Para mim, eu não sei o tamanho do problema que você pode ter. Mas, para mim, eu estou todo dia aqui trabalhando em frente ao computador, bem concentrado. Perfeito, mas pelo menos teve uma interação. E provavelmente vai ser assim. E se ele tem filhos, provavelmente ele vai falar, eu também tenho filhos e eu te entendo totalmente. Né? Agora, quando eu falo com o Laércio daqui a uma semana, de novo, eu preciso estar fazendo tudo isso de novo? Não. Eu só posso escrever um e-mail para manter esse rapport. Né? E aí, Laércio, olha só, estou te escrevendo 10 da noite, como você já sabe, com 3 filhos está complicado. Eu sei que para você já deve estar dormindo. Perfeito. E eu escrevo. Coisas mais curtas para manter o rapport. Né? Eu lembro perfeitamente. Aquela vez você disse que não havia nenhum homem na Acho que vida tem alguém com o microfone aberto. Eu menti. Prontinho. Jorge, teu microfone tá mudo. Agora? Agora sim. E aqui vai o desafio para vocês. Nesse mundo virtual que temos hoje, o que vocês estão fazendo? Vocês realmente estão pensando no rapport que vocês podem desenvolver? Se vocês estão só no e-mail, qual é o outro passo que vocês podem fazer? Talvez pegar no telefone. Se vocês estão só por telefone, o outro passo talvez é fazer uma teleconferência. Né? O desafio aqui para vocês, nesse mundo, crises, pandemia, que a gente não pode ir no face-to-face, o que vocês vão fazer de diferente? Né? Perfeito. Então, com isso, vocês devem deixar espaços abertos para troca de informação, né? e perguntas, troca de informação de variáveis, dúvidas que vocês tenham sobre qualquer coisa. Por quê? Porque vocês querem chegar a fazer uma boa proposta. Agora, falando de proposta,
Outra pergunta para vocês. Deixa eu ver se eu tenho uma pergunta aqui feita. A pergunta: quem deveria colocar a proposta primeiro? Comprador ou vendedor? Vamos lá, quero escutar. Escrevam, eu quero que vocês escrevam no chat agora. Escrevam aí, sem explicar. Comprador ou vendedor? Quero só a resposta. Quem deveria colocar primeiro? Pensem. Eu também estou falando, se você tem um cliente interno. No trabalho, você talvez está tentando vender uma ideia. Você é o vendedor. Você tem que colocar a ideia primeiro ou tem que esperar que o comprador coloque a proposta em cima da mesa? Pensem nisso. Então, vamos ver o chat aqui, o que eles estão escrevendo. A maioria está colocando vendedor. A maioria está bem misturada aí com vendedor e comprador. Mas eu estou vendo que a maioria está em vendedor. Alguns falaram depende. Agora está vindo comprador. Tá bem dividido aí. Então, a resposta e o conselho é que seja você. Independente se você é comprador ou vendedor. Você deveria colocar a proposta primeiro. Por quê? Porque a primeira proposta tem uma força de ancoragem. E muitas vezes, a maioria das vezes, a última proposta vai estar muito mais perto da primeira proposta. O resultado vai estar mais perto da primeira proposta. Sempre e quando essa primeira proposta seja uma proposta bem feita. Sempre e quando vocês tenham passado tempo suficiente se preparando. Isso é muito importante. A preparação é fundamental. Quando eu faço as consultorias e os treinamentos, a gente passa muito tempo falando da preparação. 90% de uma negociação é preparação. Eu gosto de fazer muito analogia das Olimpíadas, né? O Usain Bolt, que corre 100 metros em menos de 10 segundos. O resultado, a medalha que ele ganhou, ele passou pela primeira corrida, depois passou por uma classificação, depois semifinais, depois a final. No fundo, ele correu menos de 50 segundos para ganhar a medalha de ouro. Mas onde realmente ele ganhou? Foi na preparação. Ele passou anos se preparando para isso. Então, é a mesma coisa aqui com vocês. Seja que vocês vão estar numa negociação de reforma em casa, de comprar um carro, de ter um cliente, profissionalmente, quanto mais preparação vocês façam, com mais poder vocês vão chegar na negociação. Então, é muito importante que vocês invirtam esse tempo na preparação. Agora, voltando a esse quadrado, coloquem aí no chat a resposta de vocês. Qual quadrado é mais escuro? A ou B? Aqui, A, B, algum, vamos ver. Tô vendo que a maioria está indo... Eu já fiquei pensando que era uma pegadinha. Falei, opa! A maioria está indo por A. Perfeito. Alguns Bs. Ok, legal. Vamos ver aqui a resposta. A resposta é que são iguais. São iguais esses quadrados. Se vocês veem, aqui eu até coloquei esse exemplo com a coluna aí. Se vocês começam a tampar aí e começam a ver os quadrados, vocês vão ver que são iguais. E essa ilusão ótica, que foi publicado pelo professor Edward Adelson, do MIT, nos Estados Unidos, é pelo fato que você percebe, não é a realidade dos quadrados, mas sim cada quadrado relativo ou comparativo um com o outro. E isso é super interessante para as negociações e para as resoluções de conflitos, porque muitas vezes eu estou só comparando com o que está ao lado. Eu não estou vendo além desses quadrados. Eu não estou vendo outras possibilidades. Ou eu não estou pegando outras perspectivas. Né? É importante que nas negociações vocês peguem outras perspectivas, que vocês façam que a outra parte veja como vocês estão vendo essa proposta e que vocês talvez peguem a perspectiva deles e vendo como estão sendo a proposta de vocês, por exemplo. Né? Ou até mesmo a troca de informação. Será que eu estou deixando realmente espaço para ele fazer as perguntas que eles precisam? Muitas vezes, quando vocês conseguem essa troca de informação, pegar perspectivas diferentes, vocês vão ver que as necessidades que vocês tenham vão ser muito parecidas, ou talvez são iguais. A é igual a B. Né? O quadrado A é da mesma coisa que o B. Nas minhas negociações, o que eu preciso vai muito da mão do que eles também podem me dar. Ou vice-versa. Então, é importante que vocês pensem isso. Aqui também, nesse quadro, está esse cilindro.
que esse cilindro também pode significar um problema que vocês se enfrentam nas negociações. Que aqui, nesse caso, esse cilindro produz uma sombra que faz que vocês não vejam bem uma cor ou outra. Então, nas negociações, esse cilindro pode ser um problema. Então, por que vocês melhores não pegam esse cilindro? Vamos deixar esse problema de lado um pouco e ver como a gente resolve isso. Vamos pegar outra perspectiva. Ah, a gente tirou o cilindro daqui, a gente tirou esse problema. Ah, verdade, o que você precisa, eu posso te ajudar. Estamos iguais no que a gente pode fazer. Né? Então, é muito interessante que vocês vejam como pegam uma perspectiva diferente. E, para isso, vocês têm que se comunicar de um jeito apropriado. Né? Eu gostaria de ir mais profundo nesse tema da comunicação, né? Porque as pessoas se sentem, como eu falei antes, as pessoas se sentem protegidas. E quando as pessoas estão protegidas, se comunicam de jeitos diferentes. E são competitivas. Não caiam nessa. Né? Compartilhem informação. As pessoas virtualmente vão ter a tendência, inclusive, a ser mais grosseiras que num cara a cara. Não caiam nisso. Né? Gerenciem o seu comportamento para não cair nisso e que vocês possam chegar a melhores acordos. Cuidados com o que vocês vão escrever, cuidado com as ameaças que vocês vão fazer, principalmente virtual, porque se eu estou negociando aqui com vocês, né, vamos supor que eu estou negociando aqui com o Jefferson, justo aqui na frente de novo. Se tem alguma coisa que eu falo de errado e a gente está num cara a cara, talvez eu possa perceber isso e até explicar, antes que ele vá embora, dar uma explicação ou resolver isso. Mas, virtualmente, a gente não tem essas possibilidades muitas vezes, porque as pessoas também vão estar nessa de, eu desligo aqui o computador e pronto. Né? As pessoas vão ter essa tendência. Então, tenham cuidado. Cuidado com as ameaças, cuidado com os blefes. As ameaças e os blefes numa negociação cara a cara já é complicado. Virtualmente é mais ainda. Então, cuidado com isso. O desafio para vocês será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou caindo nessa jogada para não chegar a um melhor acordo? Os blefes e as ameaças deveriam ser como lenha para o fogo. Quanto mais lenha, mais fogo eu tenho. Quanto mais ameaças, mais blefes, mais problemas eu posso encontrar. Né? Então, com isso, eu termino a minha apresentação. Eu queria, aqui está a minha informação, eu queria deixar aberto para vocês aqui uns minutinhos para a gente conversar. No caso que vocês não tenham tempo, ou que quando a gente termine aqui essa apresentação e vocês lembraram de alguma coisa que queriam me perguntar, me escrevam. Aí está meu telefone, esse é meu WhatsApp pessoal. Se vocês querem me escrever, eu feliz até de encontrar uns minutinhos para conversar com vocês e tirar dúvidas, sem problema, tá? Então, só lembre que a gente está com 5 horas de diferença. Se vocês me escrevem 8 da noite, provavelmente eu vou estar dormindo, mas eu vou escrever no outro dia, tá? Também está o meu LinkedIn aí. Eu comecei, realmente faz pouco tempo, a escrever artigos, e eu vou estar colocando 1 ou 2 artigos por semana no meu LinkedIn sobre temas de negociação, temas relacionados com leadership, que vale a pena sempre para o desenvolvimento. Então, totalmente aberto aqui para perguntas e para vocês depois aí por WhatsApp. Se vocês me escrevem por WhatsApp, mandem seu nome para falar, Jorge, sou eu do banco aqui, só para eu identificar, ok? Excelente, excelente. Jorge, parabéns, muito obrigado aí pela sua participação, e achei muito legal que a tua fala, ela conecta muito com o que a gente está escutando bastante, que a gente tem valorizado muito, que são as habilidades comportamentais, né? Porque aqui a gente está falando de inteligência emocional, de como que a gente reage quando a gente tem alguém que é um pouco mais, né, grosseiro, mais agressivo. A gente fala muito de comunicação, e aí quando a gente olha para rapport, por exemplo, é uma técnica muito forte de comunicação, que a gente consegue aí também criar empatia, sinergia e aumentar a efetividade, não só da negociação, mas de várias outras atividades aí que a gente pode desenvolver. E aí um termo muito importante também é escuta ativa, né? O quanto de fato a gente está ali presente. E aí quando a gente fala de estar presente, a gente está falando muito também das habilidades aí comportamentais e totalmente conectado com o foco no cliente, né? Que é o que a gente quer proporcionar a melhor experiência aí para os nossos clientes. E aí já tem uma pergunta aqui já, Jorge. Quando estamos na fase de venda, quando estamos na fase de vendas ainda, de forma virtual, e o cliente não faz nenhuma devolutiva ou feedback, o que eu faço para fazer um follow-up? Vamos ver. Então, você está falando da fase de vendas ainda, né? Na fase de vendas ainda. Uhum. Perfeito.
Então, é muito boa essa pergunta, porque e é difícil responder, porque não existe uma técnica para isso. Né? Para isso, a gente teria que estar falando sobre como foi seu primeiro contato, como você chegou através dessa pessoa. Né? Então, tem muitas coisas aí que, infelizmente, nesse pouco tempo, eu não consigo responder. Mas, primeiro, a gente tem que avaliar isso. Como eu cheguei nessa pessoa? Será que essa é a pessoa exata, que é a pessoa com quem eu posso falar? Existe alguém que pode me ajudar com isso? Isso acontece, às vezes, comigo, quando eu estou falando com alguém. Né? Eu, por exemplo, o Laércio nunca respondia os meus e-mails. Não, mentira. Não estou brincando. Opa, que isso? Contou o segredo aqui, Jorge. Exatamente. Não, por exemplo, se o Laércio é uma pessoa que não está me respondendo, e o Laércio até falou, a Eleni foi a pessoa quem me apresentou. Talvez ele não me está dando isso. O que eu tenho que fazer? Talvez eu possa ir atrás da Eleni para pedir ajuda com ele, para ele me responder. Né? Mas quem fez essa pergunta foi o Paulo. Paulo, eu te deixo aqui aberto, como eu te falei, se você quiser, a gente marca uns 10 minutinhos para a gente conversar em outro momento. Você pode me explicar um pouquinho mais? Se eu posso te ajudar, vai ser ótimo. Obrigado, Jorge. Boa. Que mais? Alguma outra pergunta ou comentários? Eu tenho uma pergunta, Jorge. Puxa, a gente aqui, né, o PB Talk, ele é mais uma iniciativa aí para provocar sobre alguns temas, então a gente tem um tempo bem curto aí, de no máximo 1 hora. Mas para quem quer se aprofundar mais em negociação, né, o que eu posso fazer a partir de agora? Assim, puxa, quero me desenvolver mais no tema. O que eu posso ler, vídeos que tem aí sobre o tema, que você, até filme, né, que você possa indicar? Aí, o que o Laércio falou, né, a gente só teve 1 hora aqui. O que a gente viu foi uma foto, né, de um álbum de fotos. A gente pode aprofundar muito mais. E justamente eu tenho um curso próxima semana começando. Não, não estou vendendo aqui não. Mas falando sério, o que vocês podem fazer? O que vocês podem fazer? Ler. Procurem os livros que sejam de professores de faculdades como o MIT, como Harvard. Eu até, Laércio, se você quiser depois, eu mando alguns livros para você compartilhar com todo mundo. Tá? O nome de alguns livros. Outra coisa outro conselho é que vocês online tem muitos cursos, principalmente dos Estados Unidos, na Coursera, no edX, que são plataformas de educação, de negociação de Yale, de Wharton, de diferentes lugares, que vale a pena. Você sempre vai aprender alguma coisa, né? Por exemplo, eu nos programas de negociação que eu faço, no final, eu sempre falo para eles também, falo, pessoal, o que vocês fizeram comigo aqui, a gente falou de comportamento, vocês tiveram a experiência, vocês sentiram o que é negociar, porque eu gravo as pessoas, eu dou feedback na hora, né? É bem diferente o que eu faço versus uma negociação, versus o que a gente está fazendo aqui. Né? Mas eu também falo para eles, vocês querem continuar aprendendo? Aprenda. Eu faço isso. Eu pego todos os cursos que tem. O último que eu terminei foi um curso da Coursera, que tem a ver... Muitas coisas são coisas que vocês já sabem, mas sempre vai refrescando a memória. Então, o Laércio, eu até conversei para ele, né, sobre o que eu faço, né, o que eu faço. Tomara que algum dia, Laércio, a gente possa até chegar, né, com vocês, trabalhar talvez num curso para vocês, né? E aí eu deixo também aberto vocês. Se vocês querem saber mais sobre livros e tudo, me escrevam no WhatsApp, pessoal. Eu vou estar super aberto para trocar informação com vocês, conversar um pouquinho de qualquer coisa, tá? Assim, ótimo, sem problema, me escrevam. E até para facilitar, pessoal, eu vou mandar para vocês na segunda-feira uma avaliação de reação, porque a ideia é que a gente sempre evoluir, né? Melhorar cada vez mais aí de acordo com os PB Talks. E aí no e-mail eu já mando para vocês as dicas também aí de leitura, de vídeos, enfim. Mando na sexta-feira, desculpa. Até confundi aqui com o feriado. E aí já mando para ficar bem fácil para quem quiser se desenvolver, né? Porque também a gente está conectando aí com o protagonismo, que é a gente ser responsável pelo nosso próprio desenvolvimento. Exatamente. Para vocês, é importante que vocês vayam atrás das coisas. Né? Não esperem só que a empresa traga uma coisa para vocês. Vocês aprendam, os livros sempre vão ser bons. Então, pessoal, leiam. Tem muito livro ruim. Tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu, pelo menos, vou dar o meu ponto de vista. Se vocês me perguntam de algum livro, eu falo, olha só, eu preferiria ler esse outro. Tá? Mas eu deixo aberto aqui para vocês.
Tá? E para fechar aqui o PB Talk, Jorge, tem uma pergunta aqui do Hernani. Dando a opção que o Jorge pediu, qual foi o primeiro contato? Se for numa ligação de Telen, o cliente não dá abertura, não mostra nenhuma necessidade inicial. Hernani, você quer ligar o microfone? Eu ia pedir a mesma coisa. Só para a gente Oi, responder certinho. Tudo bem, Hernani? Tudo bom? Seria ali a pergunta no telemarketing, né, que é o que é mais corriqueiro para nós. Ligamos no primeiro contato para o cliente, nos apresentamos e o cliente não dá nenhuma abertura, mesmo que a gente fazendo perguntas abertas para ele. Mas olha só, aí é super interessante, porque a gente teria que entrar numa parte de vendas, né? A gente se focou aqui totalmente no que era a negociação. Eu poderia falar de venda? Poderia, na minha experiência, mas eu não sou experto em vendas, eu sou experto em negociação. Então, Hernani, também eu te deixo aberto aqui, me escreve um WhatsApp, a gente encontra uns 10 minutinhos para a gente passar, e eu posso te dar o meu ponto de vista sobre isso. Mas eu não posso te dar uma resposta agora para falar isso o que você tem que falar sempre. Mas, por favor, me mande uma mensagem e a gente encontra uns minutinhos para a gente falar sobre esse processo e eu te conto o que eu faço. E a gente pode trocar um pouquinho mais de ideia. Pode ser? Perfeito. Ótimo. Pessoal, Legal. obrigado, muito obrigado pela participação. Jorge, queria te agradecer imensamente aí por ter, estar disponível aí, já falando de 5 horas de diferença aí na Espanha, mas está aqui com a gente para compartilhar aí uma pequena fotografia do que é a negociação e como que está relacionado com as outras competências, né? E eu também agradecer a Eleni aí por ter feito essa ponte, entre nós. E, pessoal, obrigado mesmo pela participação, acho que é muito bacana aí ver o protagonismo de cada um com relação ao desenvolvimento. E já deixando aqui spoilers, que semana que vem também tem mais PB Talk, já dando aqui o tema, que é a ciência da felicidade. Né? Desenvolvimento aqui não para, hein? Então... Ô, Laércio, deixa eu pedir um favor. Eu vou te mandar Claro. o nome dos livros, alguma coisa também. Eu vou mandar para você também, se é possível, o link do meu LinkedIn, onde eu coloco... Por exemplo, se a gente tira uma foto aqui e vocês me mandam, eu gostaria de colocar isso aí, agradecendo vocês, e aí eu mando o link para vocês, e se vocês conseguem fazer alguma recomendação, seria ótimo. Claro, perfeitíssimo. Tá? E agora, aproveitando, então, vamos até tirar uma foto aqui. Quem puder ligar a câmera aí, a gente já tira um print. Quem quiser postar no Instagram, quem quiser postar aí no LinkedIn, no Workplace, fiquem à vontade, a gente vai curtir para a gente fechar esse momento que foi super bacana e para mim, pelo menos, deu para aprender bastante coisa. Legal, que bom que você gostou, Alessio. Eu espero aí que todos tenham gostado mesmo. Quem vai tirar a foto?